Simbora, galera, vamos falar sobre os alcanos. Os alcanos também podem ser chamados de parafinas. O que significa parafina, Carlos André? Pouco afim. Dos compostos orgânicos, os alcanos têm dificuldade para reagir, porque eles têm pouca afinidade para reagir. São compostos mais estáveis e muito apolares. Compostos alcanos são parafínicos. Em geral, alcanos sofrem apenas reação de combustão, oxidação e substituição. Você não tem reação de adição em alcanos. Vai guardando essas dicas poderosas e a gente vai falando ao longo das aulas para que você vá assimilando até o final do nosso curso. Vamos para a telinha, vem comigo, vamos nessa. Vamos lá. Falando aqui dos alcanos agora, hein, galera? O que a gente tem de especial para falar dos alcanos? Alcanos também pode ser chamado de parafinas, como eu já te disse, e parafina significa pouco afim. Você tem pouca afinidade. Deixa eu só deixar essa linha um pouquinho mais fina aqui para que a gente possa escrever com mais tranquilidade. Fórmula geral dos alcanos. Carlinhos, eu tenho que saber essa fórmula? Tem. Até a prova do Enem de Química é uma prova que considera muitos detalhes em relação à química. Não é uma prova como as outras, não, de ciências humanas, não. É uma prova bem específica. A fórmula geral dos alcanos, CnH2n mais 2. O que significa isso? Que a quantidade de carbonos que você tiver, você vai ter o dobro mais 2 de hidrogênios. Pouco reativos, eu já falei isso, o próprio nome já está dizendo ali, parafinas, eles são pouco reativos, são todos saturados, por isso o AN, que está até aqui numa cor um pouquinho diferente, você percebe? O AN significa saturado, que só tem ligação simples, lembra do A, E, I da aula passada. E aí tem um exemplo de um alcano que vai aparecer para a gente. Esse alcano, cada bola pretinha dessa daqui é um carbono, você tem aqui um carbono, um carbono, um carbono e um carbono. Ligação entre os carbonos são ligações simples. E aqui nas extremidades, onde você tem essas bolinhas brancas, você tem os hidrogênios, H, H, H. Aí você vai perceber que cada carbono faz 4 ligações. No caso dos alcanos, por todas as ligações serem simples, todos os carbonos que você vai ter aqui são carbonos hibridizados sob a forma sp3. Você tem sempre hibridização sp3 para o alcano. Todos os carbonos que têm ligações simples são hibridizados sob a forma sp3. Percebeu a molécula? Vou te dar alguns exemplos melhores para que a gente possa trabalhar aqui. Vamos lá. Alcanos ou parafinos? Aí dessa vez eu vou colocar já com nomenclatura. O primeiro alcano e o mais simples que tem é esse aqui, ó. Voltando àquela história, você tem um carbono e 4 hidrogênios. Você vai ter aqui um C, rapidinho. Você vai ter aqui um CH4. Esse é o CH4. Eu tenho um carbono e 4 hidrogênios, CH4. Prefixo para um carbono, met. Se você é um alcano, suas ligações têm que ser saturadas, têm que ser simples. Se é um hidrocarboneto, sufixo O. Esse seria o metano, beleza? Vou apagar para você que eu vou aparecer com outra molécula para agora do teu lado aqui. Quantos carbonos eu tenho nessa estrutura? Vamos lá. Quantos carbonos? 2. Hidrogênios. Hidrogênios você tem 3 para cada carbono. Então, qual é a fórmula dessa estrutura? A fórmula molecular dessa estrutura, eu teria aqui o C2, rapidinho, escrever mais para cá um pouquinho. Você tem aqui o C2H6. Prefixo para 2 carbonos, et. Mariana conta 2, Mariana conta 2 é 2 é Ana, viva Mariana, et. Ligação simples entre os carbonos, an. Sufixo de hidrocarboneto, O. Esse vai ser o etano. Vai aparecer com mais uma molécula para você aqui agora, um pouquinho maior nessa vez. Conta comigo, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ligação entre os carbonos são todas ligações simples. Prefixo para 6 carbonos, Carlinhos, ex. Ligação simples entre os carbonos, an. Deixa eu só apagar porque ficou ruinzinho para mim aqui agora. Infixo que você tem das ligações, an. E o sufixo de hidrocarboneto, O. Esse seria o hexano. Mais uma molécula vai aparecer para a gente aqui agora. Presta atenção que essa é um pouquinho diferente. Quantos carbonos eu tenho aqui na molécula, na cadeia principal? Eu tenho 1, 2, 3, 4. Porque a cadeia principal é sempre a maior possível. E aqui em cima você tem um CH3 que sobrou. Isso é uma cadeia ramificada. Deixa eu só apagar tudo que foi feito.
Ó, aqui tem um CH3 que sobrou. Esse CH3 aqui tem nome. Isso quando o radical é chamado de metil. Você tem um radical metil. Esse metil está ligado no carbono 1, carbono 2. Ó. Você percebe que no carbono 2 você tem um radical metil. Aí você vem aqui e escreve, no carbono 2 eu tenho um radical que é o metil. Porque prefixo para radical é il ou ila. A cadeia toda tem 4 carbonos. A quantidade de carbonos, but. A ligação entre os carbonos são todas ligações simples. Então, an. E o sufixo O. Esse composto seria o 2-metil-butano. Tranquilo? Esse é o 2-metil-butano. Quando isso aparece em prova, normalmente ele aparece assim. Ó. Quando você vai pegar essa molécula aí, ela vai aparecer para você desse jeito. Deixa eu só colocar aqui novamente. Pronto. Ela aparece assim, ó, o 2-metil-butano. Ela vai aparecer assim, CH3, CH, sobe um radical metil, que seria o CH3, CH2, CH3. Se você comparar com a imagem que está do teu lado aí, se você der uma pausa agora, dá uma pausa aí, vai. Pronto. Você vai perceber que é exatamente a molécula que você tem aqui, ó. Esse carbono, por exemplo, que está aqui, que só tem um hidrogênio ligado a ele, que é esse carinha que está aqui do teu lado. Ok? Vamos dar sequência à nossa história. Você vai continuar o teu estudo, eu vou continuar falando sobre hidrocarbonetos na próxima aula, que eu vou tratar dos alcenos. Lembrando que em significa dupla ligação. Beijo bem forte e abraço no teu coração.